Olá, o Ordem do Dia de hoje está especial. Fizemos a cobertura da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um evento que não ocorria há quase 50 anos aqui em São Paulo. 40 painéis, 55 eventos especiais e dezenas de palestrantes do Brasil e do exterior. Temas como liberdade de expressão, reforma política, segurança pública e reforma trabalhista. E como ninguém é de ferro, cada dia da conferência terminou com muita alegria e música de qualidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Os direitos do cidadão, a justiça social, a defesa da democracia foram temas que embasaram o maior evento da advocacia brasileira. 4 dias de debates com especialistas do Brasil e do exterior. Um feito que entra para a história do direito e que você acompanha a partir de agora. Pelas mãos do maestro João Carlos Martins, o hino nacional marcou a abertura da conferência. Na mesa principal, autoridades e lideranças jurídicas do Brasil e do exterior. O presidente do Conselho Federal da Ordem destacou o papel da entidade na redemocratização do país. Cláudio Lamáquia criticou o atual cenário político, as mordomias de autoridades, o foro privilegiado e os supersalários no serviço público e cobrou uma justiça justa. Não há possibilidade de a democracia conviver passivamente com o crime. O país clama por justiça, mas não quer que em seu nome se pratique a injustiça. Tenho dito, e aqui o repito, não se combate o crime sob qualquer pretexto, cometendo-se um outro crime. E a tanto equivale a busca de atalhos processuais que burlem o devido processo legal, o direito à plena defesa, a presunção de inocência e o contraditório. Esta é uma tarefa de todos nós, advogados, a defesa destes princípios constitucionais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou a atuação histórica dos advogados. Não há salvação fora do império da lei. A advocacia, afirmou o célebre jurista Sobral Pinto, a advocacia não é profissão de covardes. E a coragem nunca faltou aos advogados e às advogadas de nosso país. Eles estiveram sempre presentes nos momentos mais difíceis e mais altos da vida brasileira. Presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia cobrou tolerância e defendeu os direitos fundamentais, tema central da conferência este ano. Sem direitos fundamentais não há vida digna para quem quer que seja. Esta é a luta constante dos advogados brasileiros, que foram sempre os primeiros a estabelecer formas e caminhos para se lutar para que eles fossem conquistados e principalmente exercidos por todos. A vida, digo eu, pede compromisso e ação. A Ordem dos Advogados do Brasil, de que fui parte durante 30 anos e, se Deus quiser, voltarei a ser, oferece espaço, mais uma vez, para a reafirmação desse, que é o seu princípio e um de seus fins, o de abrir-se à sociedade e afirmar-se com ela perante o Estado na defesa dos direitos de todos os seres humanos do Brasil e de qualquer parte do mundo. Anfitrião do evento, o presidente da Seção Paulista da OAB lembrou a trajetória e a missão da advocacia brasileira. Marcos da Costa também defendeu a construção de novas bases para a política e o fortalecimento das instituições. Reafirmamos nossa convicção de que a nação não suporta mais a convivência com a velha política e seus vícios. Temos que exigir que o Estado consiga enfrentar suas próprias mazelas, a dar respostas às demandas de uma sociedade que requer avanços e mudanças. Para os problemas próprios da democracia que vivemos no país, o remédio é mais democracia. Vamos dar um basta ao Brasil de mazelas
ao Brasil de conchavos, ao Brasil da fisiologia. Vamos lapidar as bases de uma nação séria, justa e democrática. Além do tema principal da conferência, os principais aspectos do mundo jurídico foram debatidos em 40 painéis e 55 eventos especiais. Eles aconteceram neste amplo espaço que reuniu milhares de advogados. Um dos painéis mais concorridos reuniu membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para discutir a dignidade da pessoa humana. Para o ministro Edson Fachin, do STF, trata-se de um conceito colocado no centro da Constituição de 88, que tem nos artigos 3º e 4º a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem nenhuma forma de preconceito em que prevaleçam os direitos humanos. Que independentemente de crença, cor, convicção política, orientação social, condição econômica, independentemente das diferenças, não podemos ser desigualados no plano do acesso à liberdade substancial e a um destino melhor. Que o nosso labor cotidiano, estejamos aonde estivermos, façamos o que estamos a fazer. Parece-me relevante que ele se revista desta lição de que ele independe da nossa condição de cor, credo, posição política, gênero, orientação sexual ou a condição da qual cada um é portador. Nunca foi tão necessário fortalecer e difundir a gramática dos direitos humanos. Se há uma cultura que nega e viola direitos, nós estamos aqui para responder com uma cultura que afirma e promove direitos. Se há uma cultura de intolerância, temos que defender uma cultura de respeito à diversidade. Se há uma cultura de violência, respondamos com base na cultura da paz. E a ótica dos direitos humanos, a ótica emancipatória, é a que toma a diferença, a diversidade, como elemento enriquecedor da humanidade. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, defender estes direitos levou a uma judicialização da vida e a um ativismo do judiciário. É bem verdade, e é bom que assim seja, uma tendência de jurisprudência forte para alargar proteções a bens jurídicos relevantes, sobretudo direitos fundamentais, inclusive potencializando a eficácia normativa desses direitos. O Supremo Tribunal Federal, se ele quiser se transformar no principal ator político, porque aí não há mais quem moderar. Se quiser se transformar no principal ator político, perde a sua legitimidade perante os outros poderes de moderação. E mais, entra na guerra do jogo político e passa também a perder, com o tempo, a sua própria legitimidade de dizer a última palavra. Quem está na briga não pode dizer a última palavra. Outro ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou positivas questões tomadas pelo Supremo, como o aborto de feto anencéfalo e a união homoafetiva, e fez uma autocrítica ao reconhecer decisões equivocadas do passado. O Congresso, nos anos 90, no meados dos anos 90, aprovou uma avançada reforma política. Estabeleceu a regra da cláusula de barreira. 10 anos depois, e isso acontece, infelizmente, em muitos casos, o Supremo não tinha decidido ainda o mérito daquela causa. E os partidos pequenos vieram ao Supremo agora, depois de duas eleições, em que o modelo tinha sido submetido a teste. Portanto, o Congresso foi, neste caso, muito responsável. E aí o Supremo decide declarar inconstitucional a norma, colocando em polvorosa o sistema.
No painel sobre garantias do direito de defesa, Alberto Toron falou de práticas muito usadas atualmente, como a condução coercitiva, ressaltando que este método prejudica o trabalho do advogado. Nós vamos viver ao sabor das conveniências interpretativas em cada caso. Isso é antítese de um Estado de Direito, porque é antítese de garantias claras, sobretudo em matéria de competência, onde tudo deve ser claro e objetivo para não haver juízo de exceção. E nós vamos melhorar a nossa justiça, porque do jeito que está muito ruim. Viva a ordem, viva os advogados e vamos que vamos. Em instantes, os depoimentos de quem veio de longe para participar da conferência em São Paulo. Delação premiada, liberdade de expressão e reforma trabalhista, entre os temas debatidos por advogados e juristas. Neste bloco do Ordem do Dia, vamos destacar alguns dos painéis da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Questões bastante polêmicas, como o instrumento da delação premiada e a recém-aprovada reforma trabalhista. O auditório lotou para o debate sobre a reforma trabalhista. Uma das participantes foi a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, que criticou a nova lei. O que a reforma traz não é flexibilização de direitos trabalhistas, é flexibilização precarizante. Flexibilização de direitos não é solução para a crise. Não foi solução em nenhum país do mundo onde foram implementadas reformas trabalhistas semelhantes à nossa. É importante que seja levado em conta o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e a função social da empresa. E os direitos trabalhistas alçados à condição de direitos fundamentais. E qual é o sentimento da nova reforma? Fazer com que o mau empregador sequer precise pagar os direitos lesionados. Esse é o sentido da reforma. Permitir a quitação de direitos não pagos com a quitação anual de direitos. Se quis colocar ali no papel o retorno, no meu Conselho de Modernização, como eles propuseram, o retorno à servidão. A compreensão de que o ser humano é coisa a ser apropriada pelo menor preço. E que modernidade é voltar a transformar o ser humano em objeto a ser apropriado pelo detentor do capital. Outro tema do momento, as delações premiadas, também tiveram destaque. Portanto, o que nós temos com este tema são muitas angústias, poucas respostas, carências doutrinárias, brevíssimas decisões jurisprudenciais, que nós não queremos um país com corrupção, que nós queremos sair, sim, da escala desconfortável de 1 a 10, escala mundial, que aponta o Brasil com nota de apenas 5,2 como país que cumpre transparência. Queremos sair desse estado de coisas, mas com respeito à advocacia. O advogado César Bittencourt citou o apoio popular à Operação Lava Jato, mas cobrou o aperfeiçoamento jurídico das medidas usadas nas investigações. O Ministério Público absorveu o monopólio da justiça como um todo, do sistema de justiça do país. Não basta mais ser o titular da ação penal. Não basta mais conduzir a ação penal. Eles querem também ser o monopólio da investigação. O Ministério Público pretende ser ele o único que pode proceder, organizar e propor a delação premiada. Embora a lei venha e diga expressamente que o delegado de polícia também pode fazer. Alguma coisa precisa ser feita. É preciso ser responsabilizado. É preciso ser questionado. Como é que pode o Supremo Tribunal Federal virar simplesmente um homologador das decisões do Ministério Público? Ex-presidente do Conselho Federal e da OAB Paulista, José Roberto Batóquio, afirmou que o uso das delações provocou um caos na ordem jurídica brasileira e cobrou o Supremo Tribunal Federal. E na sua aplicação, a delação premiada contraria claramente, digamos assim, preceitos que no corpo permanente da Constituição se hospedam no núcleo duro, ou seja, nas cláusulas pétreas, como é o caso do artigo 5º, em que são assegurados os direitos e garantias individuais. Nós estamos diante do caos na ordem jurídica brasileira, com a introdução
destes normativos que não só não estão de acordo com a ordem constitucional, mas a afrontam descaradamente. E o Supremo precisa voltar às suas tradições e zelar pelo cumprimento e pela observância da Constituição. Nos dias de conferência em São Paulo, o Ordem do Dia acolheu depoimentos de advogados de outros estados que participaram do evento. É a segunda oportunidade que eu tenho de visitar a conferência. A última foi no Rio de Janeiro. Para mim, que sou de São Paulo, é uma excelente oportunidade para estabelecer conexões, sinapses entre colegas e construir boas relações. O advogado precisa necessariamente disso. São novos conhecimentos, nova atualização, e eu acho que a gente tem que, como advogado, a profissão militante, tem que estar sempre se atualizando, sempre procurando buscar novos entendimentos, né, novos julgados, e é uma profissão muito dinâmica. Se a gente não se atualizar, a gente fica parado no tempo. A Conferência da Advocacia também tratou das reformas, do direito da criança e do adolescente e o direito internacional. Também houve debate sobre a presença do advogado em acordos de conciliação e a redução no número de comarcas. No debate sobre questões do judiciário, sobraram críticas. Alguns dos alvos foram a política de metas do Conselho Nacional de Justiça e o fechamento de comarcas no interior. O diretor tesoureiro da OAB de São Paulo, Ricardo Santos Filho, criticou os abusos de autoridade. O servidor público, segundo as lições de direito administrativo, é um servidor do público. Ali está para atender os cidadãos que são os destinatários da ordem pública. Sua função é essa, de atendimento concreto ao jurisdicionado, ao cidadão, e não de proteger cegamente e a qualquer preço o Estado, este ente abstrato em cujo nome se exercem e se exerceram os maiores descalabros da história humana. Hoje, a autoridade contemporânea representa aquele eu que a tudo se sobrepõe. O eu que adapta o caso concreto para alcançar o seu particular interesse para a tomada da decisão. Tudo é do meu jeito. E isso é lamentável, a mais lamentável expressão da autoridade judiciária moderna. Já o vice-presidente da seção paulista da Ordem, Fábio Canton Filho, classificou de inconstitucional a dispensa de advogados em mediações e conciliações. O advogado é necessário efetivamente, não só nas questões judiciais propriamente ditas, mas também em todos os mecanismos de solução alternativa de conflito, especialmente no nosso país. O advogado, em hipótese alguma, funciona como obstáculo de acesso ao judiciário. Ao contrário, é efetivamente um facilitador. Os conflitos existem e não é a simples mudança dessa conduta do judiciário, alijando o advogado de participar da sua solução, que ele vai resolver esses problemas. Destaque também para o encontro nacional do movimento Mais Mulheres na OAB. Foi na Constituição de 88 que as mulheres ganharam os direitos de igualdade. A gente não tinha isso antes. Pensávamos que tínhamos, mas não tínhamos. E se foi preciso colocar na Constituição, é porque não estava sendo isso cumprido, era necessário constar. Muito assim estranho de pensar, ainda mais no meio jurídico, que precisaria ter, né, a lei para dizer que nós somos iguais. Quando as mulheres estão em igualdade de concorrência com os homens, igualdade, aí a justiça é feita naturalmente. No segundo dia, a conferência sediou ainda a reunião do Colégio de Presidentes das subseções da OAB em São Paulo. Vir de longe para ficar frente a frente com os principais nomes do direito do país. Aprendizado sempre é muito bem-vindo, aprender é sempre muito bom. E nós temos contato com pessoas, grandes nomes, grandes autores que eu pelo menos muitos que eu conhecia pelos meus livros. E assim, é muito bom esse contato, essa jurisprudência nova que a gente aprende, é muito válido, é muito bom. Vim de Salvador, na Bahia, e com o intuito de agregar conhecimento, de
conviver com expoentes do direito, e aqui a gente está conseguindo encontrar isso, né? As palestras são excelentes, grandes oradores, grandes nomes. A competência da organização de conseguir juntar tantos nomes, tantos expoentes da categoria, né? E até de outros operadores do direito, mas que são importantes também para a gente conhecer a versão deles, né, da história. Então, só tenho a parabenizar. A seguir, a homenagem ao jurista considerado um dos maiores advogados do Brasil, e a música animou os participantes da conferência no AMB. Você vai ver já já. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Lançamento de livros, homenagens e música brasileira de qualidade. A Conferência Nacional da Advocacia também encerrou cada dia de debate com muita animação. Entre os livros lançados na conferência, uma homenagem ao jurista considerado o maior advogado constitucionalista do país. A obra trata da Constituição entre o direito e a política. Uma homenagem que me honra muito. Primeiro porque me honra sobre tudo que vem dos advogados, vem da instituição representativa dos advogados à qual eu pertenço. Isso revela um reconhecimento a um velho advogado que com certeza não decepcionou os colegas, porque senão não estaria sendo homenageado por eles. É sinceramente muito emocionante, muito gratificante chegar nessa altura da vida e receber dos meus colegas essa bela homenagem, uma bonita homenagem, você não acha? Aos 92 anos, o mineiro José Afonso da Silva segue preocupado com os rumos do país. Não raro, pessoas da elite ainda me dizem com certo orgulho e jactância: aspa, país democrático este que possibilita uma pessoa do povo, pobre, humilde, de pouca ilustração, chegar à universidade, formar-se e até tornar-se professor dela. Esquecem-se estes, porém, de que no fundo essa luta pessoal para atingir o culto superior revela uma profunda e brutal desigualdade de oportunidades que, pelo contrário, não se compadece com a democracia. A programação cultural teve também música. O samba de São Paulo foi representado por uma das mais tradicionais escolas do carnaval paulistano, a Rosa de Ouro. Teve ainda a roda de samba. Show do Demônios da Garoa. E do cantor, compositor e advogado Alceu Valença, que conversou com a nossa produção pouco antes do início do show. Fazer um curso na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e tal, e lá eu peguei um violão, coisa que eu fazia de maneira absolutamente amadora, e eu tocava em Boston, e tocava e cantava, e aí de repente começou a gente se aproximando de mim e tal, hippie, doidão. E então ia passando um jornalista do jornal chamado Fall River, que é uma cidade pertinho de Boston. E ele perguntou a mim o que é que eu fazia. Eu ainda não era profissional, né? Aí falou, você faz música? Eu digo, eu participo de alguns festivais, assim, da faculdade e tal. E como é a sua música? Eu digo, sempre protestando contra a ditadura. Aí ele olhou e aí veio um jornal escrito assim, Alceu Valença, The Protest Song. Eu vou mostrar pra vocês como se dança baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem juntar o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu acho que a arte continua se
posicionando. Mil pessoas, milhões de pessoas, bilhões, não sei, de artistas continuam fazendo, inclusive, música de protesto, protestando contra a violência, protestando contra o preconceito racial, protestando contra o assédio à mulher. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Estamos encerrando mais essa edição do Ordem do Dia. Na semana que vem, vamos trazer outras reportagens feitas na 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.